Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook ao vivo, pelo YouTube ao vivo. É uma alegria muito grande estarmos juntos nessa sintonia com essa espiritualidade amorosa que nos acolhe. Nós temos alguns avisozinhos para dar. Nós recebemos algumas doações, mochila, coisas infantis, e dentro de uma mochila veio esse material que eu acredito que seja por engano. São DVDs pessoais da Lívia, que a data de nascimento é de 28/4/2008, e da Laura, que foi de 7/6/2010. Então, se alguém souber, são coisas pessoais, lembranças, que eu acredito que estava lá por engano. Então, se alguém souber quem é, por favor, procure na secretaria para que a gente possa devolver, tá? Bom, os cursos já estão com as inscrições abertas e nós temos uns cursos muito legais esse ano, se eu conseguir acessar. Esse ano, nós estamos com os cursos de quarta-feira, quinta-feira e sábado. Os livros de Joana de Ângeles, da série psicológica, nós temos Amor como Solução, Mediunidade, Desafio e Bênçãos, Livro dos Espíritos 1 e 2, a série de André Luiz, Os Mensageiros e os Missionários. Também temos Devassando o Invisível pelo Intercâmbio Mediúnico, o Evangelho e a Atualidade, Triunfo Pessoal, nossa, tem muita coisa. Obreiros da Vida Eterna, O Homem Integral, Jesus na Atualidade. Aqui, deixa eu ver para não repetir que está faltando. A Caminho da Luz, Livro dos Médiuns, Os Evangelhos Originais, O Ser Consciente, Consciência Quântica como Mecanismo de Cura. E acho que só. Bastante, né? Só. Fizer todos esses cursos, está maravilha. Então, está aí o convite. Os cursos são ferramentas que temos, mecanismos, técnicas para modificar a nossa vida, entender o que está acontecendo, né? Muitas vezes escorregamos, temos tantas dificuldades, mas temos dificuldades que não precisamos passar por elas. Então, precisamos ter essa sensibilidade através da mediunidade, através do auxílio dos mentores da casa, para que tenhamos essa percepção. Então, está aí o convite. E tem um outro convite. Esse convite é para você viajar comigo na Terra Santa. Alguém está interessado em viajar comigo para Jerusalém? Olha só que delícia.
não vai ser uma viagem de turismo e nem uma viagem somente de cunho espiritual, como fizemos no México e Salvador. Nós vamos fazer uma peregrinação. Olha que bacana. Iremos... deixa eu ver aqui o que está escrito. Iremos a Nazaré, Canaã, onde houve o primeiro milagre efetuado, Cafarnaum, onde aconteceu a primeira pregação na Igreja dos Apóstolos, a Igreja da Multiplicação dos Pães, Gólgota, Santo Sepulcro, a Via Dolorosa, Jerusalém, o Cenáculo da Santa Ceia, o Monte das Oliveiras, que é a igreja, Museu de Israel. Vamos conhecer a maquete de Jerusalém, que é do primeiro século em 3D. Nós vamos onde vivia Herodes e onde ele morre após 6 anos da passagem de Jesus, da crucificação de Jesus. E vamos também conhecer a casa, os locais onde viveu Cusa, que foi um grande político na época e que trabalhava com Herodes. Cusa era marido de Joana de Cusa, uma das 3 mulheres que acompanhou Jesus e que o visitou após ele ter sido sepultado, né? E quando entraram no Santo Sepulcro, ele lá não estava. E elas viram a primeira aparição dele. Joana de Cusa é uma das encarnações de Joana de Ângeles. Vamos também a Jericó, cidade de Zaqueu, onde aconteceu a cura do cego de nascença. Vamos ao jardim de Getsemane, onde Jesus foi preso. Enfim, o resto nem vou contar. Tá bom? Tamanho bom, né? Olha só, e tem coisas aqui, claro, lógico, que não fazem parte dos roteiros turísticos que estamos acostumados. Quem vai conosco será Luiz Mário Duarte, que vai fazer um tour gostoso com a gente, onde vamos aprender ali a fazer oração exatamente como Jesus fazia, reunindo aqueles discípulos com a oração em aramaico. Você vai mas quando voltar não é mais o mesmo. Vai ser muito bom. Então é isso. Está aí o convite. Com a Tereza no térreo. E são vagas limitadíssimas, porque nós não vamos levar grupo grande, que é para poder ter uma intimidade maior ali. Então é isso. Nós vamos fazer uma prece e nos envolver com a nossa mentora, que estamos homenageando esse mês todo dos seus 13 anos de fundação dessa casa. Jesus amoroso, mestre amigo e consolador, obrigado, Senhor, de abrir as portas desta casa do caminho, onde Joana de Ângeles, nossa mentora, se dedica com tanto amor. Pedimos a Ti, em mais essa homenagem de hoje, que envolva
Nelson Tavares, trabalhador da casa, nos estudos que ele nos preparou. Graças a Deus. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês vieram mais uma vez à casa de Joana, como eu digo sempre. Bom, Iraci estava falando, né? A gente hoje trata do livro Jesus e a Atualidade. É um livretinho magnífico, eu diria. É pequenininho, cada capítulo tem 2 páginas. É o primeiro livro da série psicológica, bem pequenininho, mas é de uma profundidade enorme. Se vocês pensarem na estrutura do Livro dos Espíritos, ele tem, né, a macro-organização de toda a doutrina, e depois Kardec vai pegando os pedaços e dividindo e desenvolvendo em outras obras. Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese. Eu diria, guardadas as devidas proporções, que é mais ou menos isso que faz o Jesus e a Atualidade, porque ele trata de assuntos tão variados, trata de tantas questões, mas sem essa profundidade. Depois, Joana vai desenvolvendo as várias questões em livros específicos, os demais livros da chamada série psicológica, considerando, por certo, que a mola mestra de tudo que se diz ali dentro é Jesus. Então, todos os capítulos são Jesus e alguma coisa, coisas atuais. E o capítulo de hoje é Jesus e responsabilidade. Curioso observar que, quando Joana fala sempre Jesus e alguma coisa, ela vai ter a estrutura de sempre começar com a apresentação da discussão, o que é responsabilidade, conceitua, ela traz como acontece, tá? Depois ela traz Jesus como modelo. Essa é a organização do livro. É pequenininho, é gostoso de ler, mas cada capítulo de uma profundidade de reflexão enormes. Então, estou recomendando a vocês. Tem várias capas, não adianta nem mostrar, mas é bem pequenininho e gostoso. Tá? Então, vamos lá, Jesus e responsabilidade. Eu preciso começar dizendo que Joana faz uma afirmação que dá uma acalentada na alma, porque ela começa exatamente dizendo assim, olha, toda pessoa possui um poderoso mecanismo que leva a gente a fugir das nossas responsabilidades. O que explica um pouco por que as pessoas fogem tanto daquilo que precisam assumir, né? Vou confessar a vocês que cada um de nós tem a sua parcela de dificuldades assim, mais peculiares, aquelas coisas que nos incomodam mais do que as outras coisas, né? E esse negócio do povo fugir de responsabilidade é um negócio que me incomoda. Não é à toa que Iraci deve ter escolhido esse negócio, não sei como é que ela escolhe, ela deve ter botado esse negócio aí para eu trabalhar isso. Gente, eu tenho um problema real com esse negócio. O povo que foge, sabe que não assume responsabilidade? Eu até na faculdade eu sou até conhecido com esse negócio, porque se tem uma criatura que dá desculpa, é aluno. Aluno dá desculpa porque não dá conta das coisas e traz desculpa. E eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, mas parece que se você conta histórias trágicas juntos com uma desculpa, a desculpa ganha credibilidade. Não tem isso, assim, tem que contar alguma coisa que seja definitivamente emocionante para ver se sensibiliza, para a desculpa poder ser mais palatável. E aí, eu escuto sempre com paciência, né? Ah, porque não sei quem morreu, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá bom, querido, morreu que dia? Morreu no tal dia. Ah, anteontem, então tá bom. Só que você tinha 10 dias para fazer isso. Você deixou para anteontem, esperar alguém morrer para não conseguir fazer? Entende? Porque uma coisa é a criatura chegar e dizer assim, olha, estou com a vida enrolada, não consegui fazer, não sei o quê, e, além de tudo, ainda lá morrer. Mas não, a pessoa pega aquela morte no dia antecedente do prazo fatal do negócio e justifica o fato de ele não ter feito o negócio que já estava previsto para fazer há um tempão. Isso me dá uma incomodada, que vocês não têm ideia de como é que funciona isso. E aí eu sempre faço isso, faço essa fala, de que, olha, entendo, lamento muito, né? Vamos orar aí pela pessoa e tal, mas... Oi? A voluntária também faz isso? Jura? Quer desabafar? Não, né? O povo conta histórias. E tem isso, eu digo assim, mas tem um aprendizado aí para você fazer, meu caro.
você deixou para a última hora. E então, a responsabilidade de a pessoa ter morrido e você não conseguiu fazer, não é nem do desencarnado, é tua. Vamos assumir essa responsabilidade. E eu ainda pergunto assim, estava doente de muito tempo, veio já se arrastando, não sei o quê. Não, morreu de repente, graças a Deus. É bom assim, né? Não dá trabalho. Mas você deixou para a última hora. Juro que eu faço, mesmo assim, mas a pessoa está num momento de dor, mas é o momento do aprendizado, a dor é o momento do aprendizado, né? E eu sempre falo isso, porque não ter responsabilidade é uma coisa chata, assim, porque vai empurrando a pessoa ao longo de uma vida inteira para que ela viva as experiências, repita as experiências e ela não mude. Não mude. Isso pode ter a ver, vou desabafar, tá? Eu acho que isso tem a ver. A minha mãe tem dificuldade de assumir responsabilidades. Eu vou dizer para vocês que a minha mãe tem dificuldade. É assim, se tu fala com ela meia hora atrás e lá para frente ela deixa um copo cair, mas também tu está me perturbando. O que você está me perturbando? Sabe aquela coisa de... mas também, né? Aquela coisa do tem que ser culpa de alguém, né? Sabe? Então, eu acho que tem a ver... Eu já falei disso com ela. É porque às vezes a gente fala, mas a pessoa não escuta, né? Mas a gente já tratou disso. E Joana diz, existe sim um palavras de Joana, poderoso mecanismo que leva as pessoas a fugirem das suas responsabilidades. Quando a gente reencarna, a gente tem um planejamento, que não é um planejamento com exatidão de todas as coisas, mas tem os desafios, tem as metas, tem os momentos singulares das questões que a gente precisa enfrentar. Tem ali um planejamento, é isso. E feito pela espiritualidade, que é um bom planejamento. E esses planejamentos nos colocam diante dos nossos grandes desafios e dos nossos pequenos desafios. Porém, lidar com os grandes desafios exige da gente muito. A gente até falava ontem. Exige, antes de tudo, coragem. Que é uma coragem que não é para qualquer um, não, porque por mais que a gente entenda que a gente tem desafio, por mais que a gente entenda que a gente precisa daquilo, por mais que a gente entenda que a espiritualidade nos ampara, nos orienta, que nada acontece por acaso, bota a coisa lá para acontecer, para dizer, graças a Deus que está me acontecendo, um desafio para mim, né? Que nada. Quando o negócio começa a se desenhar, o que você quer fazer? Você quer fugir. É ou não é? Porque a gente sabe que tem encrenca atrás daquilo. Na hora que aquilo aparece para você... Aquilo é um fiozinho que, se você começa a puxar, não, vou trabalhar essa questão. Começa a puxar para tu ver só onde para aquilo. Vai longe. Então, a gente tem um processo natural. E um dos processos, são alguns, mas um dos mais comuns, para poder fugir das nossas responsabilidades, chama-se transferência. A gente transfere, basicamente, a responsabilidade para os outros. Sabe? Tem que ser culpa de alguém. Tem que ser sempre culpa de alguém. Mas, Joana até lembra, eu acho que isso é importante, não é só culpa dos outros, não. Há aqueles que também transferem a culpa para a sorte, sabe? Tem gente que se acha assim, eu sou uma pessoa que não tenho sorte. Né? Vocês conhecem gente que acha que não tem sorte? É curioso como, quando a gente consegue as coisas, para os outros sempre parece que foi fácil, né? Ninguém vê a estrada construída, os desafios superados, as renúncias e tal. É porque para os outros tudo é fácil. Me lembro uma vez, uma conversa assim, de duas meninas. Eu já fui professor do ensino fundamental médio. Já contei isso para vocês, que eu tive uma fase ruim na minha vida. Era professor do ensino fundamental. Gente, eu nunca sofri tanto. Gente, aula para criança é uma bênção, né? Que nada. Bota 30 na tua sala assim, para você dar conta e tal. Em casa, tu tem 2 nas férias, dá vontade de esganar a criatura antes de retornar, não é? Bota 30, que não é nem filho teu, que tu tem que sorrir para ele, querido, né? Aqueles anjos. Aí eu me lembro de uma dizendo assim para ela, fulana, para você as coisas são fáceis porque você é bonita. Ela disse assim para a outra. Aquilo me chamou a atenção. Primeiro porque eu acho que ela se achava feia, porque quem diz isso é porque se acha feio, né? Para você as coisas são mais fáceis, que você é bonita. Aí ela diz assim, você é quem pensa? Todo mundo acha que eu sou bonita, eu não preciso de mais nada, tudo para mim é mais difícil. Você já é bonita, então eu que corro atrás de tudo. Mas, querida, todo mundo tem que correr atrás de tudo. Não é porque você é bonita e tal. Mas aí repara como é que funcionam esses mecanismos. Para quem tem problema de dinheiro,
acha que se ganhar na Mega Sena, todos os seus problemas vão estar resolvidos, porque ele transfere, de alguma forma, a ideia do problema para aquilo que constitui, naquele momento, o seu problema. Né? Aí ele não conhece os problemas que decorrem da abastança. Não é? É porque ele não vive, ele não sabe o que é aquilo. Mas a gente precisa se conscientizar. Não existe vida num planeta como este sem desafios. Qual é o nome do livro da Joana, que a gente tem o curso? Vida, Desafios e Soluções. Não tem vida sem desafios. E não tem desafio que não tenha solução. Agora, às vezes, a solução exige da gente um movimento que não é fácil. E é daí que a gente começa a fazer as transferências. Então, a gente transfere para outras pessoas, isso não preciso nem explicar, que todo mundo sabe bem o que eu estou falando, é ou não é? Não é ótimo ter alguém por perto para jogar a culpa assim, na pessoa e dizer, você também, que... A gente transfere não só para pessoas, mas também para a sorte. E, alguns casos mais graves, a pessoa transfere até para Deus. Sabe aquela coisa que, porque Deus... Vocês conhecem a história de estar de mal com Deus, porque aconteceu alguma coisa? Eu já vi isso. Uma vez veio uma pessoa para o atendimento fraterno e disse assim, eu não quero mais saber de Deus. Aí eu só pensando, o que essa pessoa está fazendo aqui? Ela está enganando a quem? Ela vem à casa espírita para fazer prece, para receber passe, passa pelo atendimento fraterno, chega no atendimento fraterno e diz assim, eu não quero mais saber de Deus. Eu disse, graças a Deus, você não quer saber de Deus, né? Mas está aqui dentro, está pegando passe. Tá... Mas é a birra, sabe aquela birra do eu não quero? Aí tu diz, então tá bom. Tá bom, então eu quero agora, sabe? Aquela coisa do fazer um tipinho para ver se cola. Tem gente que faz birra, impressionante. Aí vem, eu não quero mais saber de Deus. Eu digo, querida, Deus sem você continua sendo Deus. É melhor você se aproximar, porque quem vai perder é você. Então, é aquela história, eu sou meio grosso, gente. Eu sou meio grosso. Não sou grosso, não. Educador? Então tá bom. Então eu sou firme, pode ser. Então tá. Eu sou meio firme. Eu digo, querida, Deus continua Deus. Então vamos fazer esse movimento aí. A gente entende que você está sofrendo. Isso é relevante, é natural que você esteja abaladinha, mas vamos trabalhar esse negócio, tá? E aí, tem uma coisa interessante. Joana fala assim, quem não transfere faz uma outra coisa que também não é legal. Assumir culpas. Porque, às vezes, a própria pessoa se reconhece, ela sabe que é com ela a questão. Só que, ao invés de identificar, diagnosticando, planejar para mudar, ela fica naquela do, porque eu... Aí entra na coisa da culpa. Né? Eu não mereço, eu não sei o quê. Estou falando assim, né? A gente conta a história, mas não conta o santo. Né? Conta o milagre, mas não conta o santo. Não vou fazer isso, não vou expor, mas... Uma criatura veio, chorou, eu digo, chora, filha, chora, pode chorar. Aí chora, eu digo, o que é? Não, na verdade, não sei nem o que eu estou fazendo, porque eu não mereço. Eu digo, pronto, eu estou com a história do não mereço, né? Eu não mereço, não sei, porque eu sou péssimo. Nem uma coisa, nem outra. A busca do reconhecimento da responsabilidade é para, em reconhecendo onde está o problema, conseguir fazer o movimento da mudança. Então, Joana começa fazendo alerta. É curioso que Joana tem um estilo, né, uma maneira de escrever, e ela faz muito isso. Ela apresenta o problema, traz a questão da terapia, de como funciona e tal, para poder fechar com harmonia, levantando, né, jogando a pessoa para cima. E ela já começa alertando. Então, essa é uma situação que, quando Joana faz isso, ela, de alguma forma, diz assim, antes de a gente falar de responsabilidade, saiba, é comum que as pessoas fujam das suas responsabilidades por um desses dois mecanismos, ou transferindo ou gerando complexos de culpa. É um alerta para que a gente não se deixe, ao longo da leitura, cair nas armadilhas que são muito comuns. Então, feitas as ressalvas, Joana vai dizer que, se o indivíduo aprende a assumir as suas responsabilidades, ele também tem que aprender a se defender. Porque o indivíduo que, rotineiramente, na sua vida social, na sua vida profissional, na sua vida familiar, assume responsabilidades, as chances de as pessoas colocarem nas suas costas a responsabilidade por todo o processo ter dado errado, a chance é muito grande. Porque alguma coisa dar errado, em geral, é fruto de uma complexa soma de fatores.
São muitas as causas, às vezes, que levam a um problema a acontecer. Mas, na medida em que você assume a sua responsabilidade, a pessoa olha para o lado e diz, então, já que ele assumiu, toma que o pacote todo é teu. E isso não é saudável. É muito importante que a gente, em fazendo o movimento do reconhecimento, da assunção da nossa responsabilidade, a gente aprenda também a se defender, dizendo assim, opa, peraí, querido, eu já aprendi a assumir a minha responsabilidade, mas apenas a minha. A tua, não. A tua continua contigo. Porque se a gente não aprende a se defender, os outros vão colocar na nossa conta o que é deles. É ou não é? É. Então é isso. Eu digo que quando você naturaliza a assunção da sua responsabilidade, isso deixa de ser tão pesado. É engraçado como criança tem dificuldade de pedir desculpas. Já viram isso? Mas é dificuldade mesmo, assim, de estou brigando, porque a criatura quase que ela trinca o dente, ela faz, mas não quer pedir desculpas, é ou não é? A questão é que tem criança de todas as idades, né? Criança de 10, criança de 50, tem criança de todas as idades. Tem gente que não assume, não tem jeito. E é uma bobeira, porque eu vou te dizer, quando a gente aprende a assumir responsabilidade, mas só... A gente aprende, antes de tudo, que o mundo não desmorona. Porque é engraçado que a gente acha que, se a gente assumir algumas coisas, parece que assim, a catástrofe vai ser gigantesca. Depois a gente vê que não é tudo isso. Tem um desses streamings aí que oferecem essas séries. Tem uma série que é ruim, não vou nem assim recomendar, mas tem uma coisa que eu ouvi lá no meio da coisa toda que foi bem interessante. Conta a história de um menino que não teve uma infância assim muito equilibrada. Sabe aquela coisa da criança cuja mãe tinha um problema gravíssimo de depressão, que acabou se suicidando, mas era uma criança que não teve aquele cuidado, aquela proximidade materna. O pai também, sempre muito preocupado com as dificuldades, com a doença da mãe, não deu toda essa atenção e tal. Foi uma criança muito sozinha, solitária e tal. Tinha alguns problemas também lá de comportamento, de conduta e tal. E aí, lá na sua adolescência, esse menino encontra uma menina. E ela é bem doidinha, assim, bem desequilibradinha. Mas era alguém que, no seu desequilíbrio, chamava ele para fazer as doideiras lá dela. Sabe aquela coisa ela o buscava. Ela dava a ele uma atenção que ele não tinha antes. E ele se apaixonou por ela. E aí ele fala uma coisa lá pelas tantas que eu queria ampliar aqui a reflexão. Ele diz assim, o problema de você nunca ter tido um afeto verdadeiro, manifestado, pleno, ao longo de uma infância inteira, de uma juventude inteira, é que quando alguém acena para você com qualquer coisa, você acha que aquilo ali é amor. A atenção que ela dava a ele, ainda que seja porque ele era muito suscetível e ela conseguia levá-lo porque ela não tinha ninguém que fizesse as doideiras lá que ela queria fazer, então ele entendeu que essa atenção que ela dava para ele era amor. Eu queria ampliar isso para os demais sentimentos. Quem não conhece profundamente um sentimento, quem não conhece profundamente uma emoção, quando qualquer coisa parecida com aquilo se lhe apresenta, você toma uma coisa pela outra coisa. Já repararam isso? E aí você conduz, às vezes, a tua vida inteira acreditando que aquilo era uma coisa que definitivamente não é. Que coisa impressionante, né? O Divaldo conta uma história, ele contou isso numa conversa uma vez, num evento que teve, muito tempo isso, não vou nem te dizer assim ano com certeza, que eu sou ruim em negócio de data. Não sei se ele contou em outro lugar, então se vocês conhecerem, vocês perdoem aí a repetição. O Divaldo conta que a irmã dele, uma das irmãs, tinha problemas gravíssimos de relacionamento com o pai dele. Ele narra, na verdade, que a mãe dele foi um espírito superior. A mãe dele era uma pessoa fabulosa. E ela fora casada na vida anterior com o mesmo marido, e esta filha, uma das suas filhas, fora uma amante desse marido. Ela constituía um triângulo amoroso com esse marido. E, como a gente conhece os mecanismos, aquele que é um estudioso da doutrina espírita,
esse ser superior recebe essa pessoa que participou desse triângulo amoroso como filha na tentativa de resgatar pelo amor as dificuldades que eles viviam. A dificuldade que esta menina tinha com o pai do Divaldo, era de tal ordem que eles não se falaram por praticamente a vida inteira. E a conexão que ela tinha com ele era também tamanha que ele vinha se aproximando de casa. E ela dizia, aquele homem está chegando. Ela sentia que ele se aproximava de casa. E ela conduziu a vida inteira, sempre dizendo, porque o seu pai, porque o seu marido não, assumindo essa paternidade, não assumindo, enfim, aquilo que veio realizar naquela vida. Esse homem adoece gravemente, Divaldo o acolhe na mansão do caminho, e ele, muito doente, o Divaldo entende que é a hora de buscá-la para uma tentativa de reconciliação. Várias foram feitas sem sucesso. Até que ele diz, olha, nosso pai está morrendo e você precisa ver. E ela assume a necessidade de ir vê-lo. Vai vê-lo e consegue. A debilidade física ajuda demais. É curioso como algumas pessoas, às vezes, têm um relacionamento muito difícil, mas olhar para alguém que está no fim da vida, com um corpo já muito frágil, com um fio de vida, isso sensibiliza as pessoas. E ela consegue, pela primeira vez, conversar com este pai, e ela consegue, naquele momento, perdoá-lo. Divaldo narra a importância, a beleza desse momento, vocês podem imaginar o quão sensível isso foi para toda a família, e ela, logo depois da morte do pai, comenta o seguinte com Divaldo, eu não entendo como eu fui capaz de uma vida inteira não tê-lo perdoado. Porque o perdão foi tão fácil, foi tão simples, foi tão natural, e me trouxe uma paz que, se eu tivesse experimentado antes, a minha vida teria sido absolutamente diferente. E ela não se permitiu fazer isso antes daquele momento derradeiro. E aí o Divaldo fala que foi tão transformadora essa experiência para a vida dela, que ela também largou tudo da sua vida e foi para a mansão do caminho cuidar das pessoas, né? Ela pediu para cuidar das crianças e o Divaldo disse, não posso permitir isso, porque, tipo assim, você é uma pessoa difícil e eu não posso te prestigiar em detrimento de outras pessoas que têm mais qualidade para o exercício dessa tarefa. Mas você pode trabalhar, sim, pela obra e tal. E ela trabalhou durante 12 anos, costurando para as crianças das escolas, daqueles que necessitavam. Ele disse que ela acordava e dormia de frente à máquina, costurando ininterruptamente para dar de vestir a quem não tivesse como cobrir o próprio corpo. O que eu quero dizer é que, às vezes, algumas dessas emoções a gente não experimenta porque a gente ainda não a conhece. Quando a gente ensaia e vai vendo o que representa viver aquela experiência, a gente vai se deixando sensibilizar e vai mudando. Eu não entendia no começo quando Paulo dizia assim, se você não tem o ímpeto natural para a caridade, pratique a caridade por interesse. Isso me parecia tão estranho. Eu falei, gente, que coisa estranha dizer para alguém praticar a caridade por interesse, porque descaracteriza em si a ideia de caridade. Mas está aí a própria reflexão que o Divaldo fez e que Joana está aqui fazendo. Porque no começo vai ser por interesse. Mas o contato com a gratidão do outro, que reconhece em você um veículo de ajuda, de bênçãos, vai tocando nas suas fibras mais interiores, sensações que você não conhecia. E quando você menos percebe, olha eu ali fazendo aquele negócio sem interesse algum. Então, quando Joana vai falar que a responsabilidade tem esse caráter, a gente às vezes tem medo de assumir responsabilidade, porque a gente é muito emocionalmente frágil. A gente acha que se a gente mostrar que eu errei, que eu não sou capaz de certos sacrifícios, enfim, se a gente se mostrar frágil diante do outro, a gente não vai ter valor. Quando, escuta, muito pelo contrário, aquele que tem a coragem de assumir as suas responsabilidades, ele tem um valor tão grande que você passará provavelmente a ser
objeto de admiração das pessoas. Porque você tem uma coragem, uma ousadia que não é para qualquer pessoa. Então, é um sentimento que a gente não conhece e que a gente precisa experimentar. Joana vai falar também que a responsabilidade resulta de uma consciência que discerne a razão da existência humana. A pergunta é mais ou menos essa. O que você veio fazer aqui, criatura? Você encarnou para quê? Se você entende isso de verdade, se você, ao estudar a doutrina, compreende o porquê que você ganhou um corpo para poder viver uma vida, você não tem mais tanto por que fugir de responsabilidades. Porque se a gente entende que a vida é uma possibilidade contínua de crescimento, de evolução, de agregar novas experiências, novos aprendizados, novos valores, um monte de coisa, você já não tem mais tanto por que fugir, não tem mais tanto por que transferir, não faz sentido. Eu costumo dizer isso e vou repetir. Olha, uma das coisas que a doutrina espírita faz, a doutrina dos espíritos faz na nossa vida, é não permitir que a gente dê mais algumas desculpas, porque a gente olha assim, gente, é ridículo dizer um negócio desse, não faz sentido isso. Não dá para eu repetir mais esse discurso. Depois que eu entendi tal mecanismo, não dá mais para dizer isso, não cabe. Então, a gente começa a ficar um pouco mais vexado de dizer algumas coisas. E, naturalmente, a gente vai assumindo mais as nossas questões, resolvendo melhor as nossas questões e sem os complexos de culpa de que Joana já falou aqui. Vamos lembrar que sem instabilidade, sem desequilíbrio, não há mudança. Não há mudança. A gente precisa do desequilíbrio. E assumir uma responsabilidade de coisas graves. A gente, às vezes, faz bobagens. Alguém quer desabafar? A gente não faz bobagem? E, às vezes, a bobagem não é grande. E é engraçado que, às vezes, a gente não se percebe. Às vezes, eu olho assim, gente, como é que eu cheguei a fazer tal coisa? Isso é horrível. Eu não devia ter feito isso, mas fiz. E aí, quando você se percebe, é fundamental você fazer essa reflexão do como eu cheguei a este ponto. Isto daqui eu poderia ter evitado. Eu tinha elementos interiores para me perceber no meio do caminho e não me percebi. Por que eu não percebi? Quem está vindo pela primeira vez, volte, tá, gente? Porque, gente, não é doutrina consoladora, só diz que a responsabilidade é minha, não sei o que. Onde é que está o consolo nisso? Isso não faz sentido. Calma, eu vou chegar à parte do consolo. Joana mostra o problema, não sei o que e tal. Segura a onda aí. O povo aí de trás fecha a porta, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, como a gente tem esses medos, a vida traz a dificuldade para nos colocar num lugar melhor. E a gente não enxerga, né? Eu me lembro, meu cunhado ficou desempregado muito tempo, mas assim, muito tempo mesmo, sabe? Quando chega a fase do desalento, assim, que a pessoa nem procura porque não tem mais, não perdeu a esperança do negócio, sabe? Foi bem ruim. E aí eu me lembro que ele não gostava do trabalho dele, nunca gostou do trabalho dele. E durante todos aqueles anos ele continuava buscando o quê? O que ele sabia fazer, porque aquela era a profissão dele. Quando um dia ele acorda e diz assim, gente, eu acho, anos depois, eu acho que eu preciso fazer outra coisa, porque não sai mais nada disso, sabe? Menino engraçado, quando ele decidiu que ele queria fazer outras coisas, sabe quando a vida começa a abrir, assim, que os caminhos se abrem, que as coisas acontecem, que aí vem alguém e oferece isso, aí sabe quando estava ali a vida dizendo assim, querido, eu estou querendo melhorar para você, você não precisa viver a sua existência inteira um trabalho de que você não gosta. Então, eu vou fazer o seguinte, vou te tirar desse trabalho para você. Aí a pessoa fica empacada naquele negócio, sentada em cima do problema. Sabe quando você tem um problema que você senta em cima dele, dizendo, esse problema é meu e ninguém tasca a mão nele? Sabe, fica ali esperando alguma coisa vir na sua mão. Quando ele resolveu mudar as coisas completamente... Então, o que acontece? Às vezes, a gente faz um verdadeiro bloqueio energético das coisas boas que a vida está tentando trazer para a gente. E como a gente não fez o movimento sozinho, a vida te empurra para o fogo para você, com desconforto, saltar dali para outro lugar.
E aí você fica ali empacado, girando em todo aquele negócio, não querendo sair dali, não permitindo que a vida que quer te ajudar, te ajude. Já pensaram nos problemas de vocês como oportunidade de tirar de vocês aquela sensação de desconforto e de infelicidade que vocês estão trazendo? Está todo mundo muito feliz assim com tudo? Não desabafa agora, porque aí viria histeria coletiva, né? Ó, a parte do consolo está chegando, ó, pode desabafar, tá vendo? Tem atendimento fraterno no final. Né? Gente, é sério, a gente fica empacado nas coisas. Eu me lembro, não sei se você vai lembrar, diante assim, dos desafios, né, do trabalho ali dos instrutores, uma vez eu cheguei para a Iraci e disse assim, Iraci, não quero mais brincar desse negócio não, eu quero trabalhar no brechó. Lembra como eu te disse que queria trabalhar no brechó? Gente, eu sou ridículo. Eu falei para a Iraci, eu quero trabalhar no brechó, eu quero separar a roupa, eu quero dobrar a roupa, eu quero olhar o número do calçado, se está batendo com outro calçado. Eu não quero mais brincar desse negócio. Muito trabalho, muito estressante. Lidar com gente é muito difícil, eu não quero mais. Aí a Iraci disse assim, não tem vaga no brechó não, querido. Nem no brechó tem vaga, gente. Que absurdo, uma casa de caridade, tinha que ter trabalho para mim no brechó. Aí eu voltei reclamando para o trabalho. Tudo bem. A gente foge, gente. A gente foge desse negócio, sabe? E a vida está apresentando para a gente o melhor plano que Deus conseguiu construir para a gente. A gente precisa acreditar nisso. Não, mas é porque está ruim agora está ruim mesmo, vou te contar, tá difícil. Eu sei, às vezes fica bem difícil, às vezes fica muito difícil. Mas esta é uma das etapas do plano de Deus para aquilo que há de melhor que está reservado para você. A gente só precisa aprender com esse incômodo, sair, buscar coisas novas, sabe? Algumas decisões precisam ser corretas. Responsabilidade era isso. Você precisa aprender a decidir, precisa saber o que fazer, você precisa agir no momento correto e da forma correta. Joana diz isso, olha só, decisões, vou ler até, diz assim, o homem responsável sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Vou repetir. Um homem responsável sabe o que fazer, sabe quando e como realizar. Mas eu queria que vocês pensassem numa questão. Há algumas decisões que a gente toma na vida que são decisões corretas. A gente vai lá, faz o que é correto e, fruto daquela decisão, daquela conduta que a gente tomou, que a gente adotou, veio uma encrenca. Mas não é possível. Eu estou fazendo o que é correto. E por ter feito isso, vem um problema. Não é? Só que, vem cá, não é só o que você fez. É quando e como. Porque algumas pessoas fazem o que é correto, mas demoram muito para tomar essa decisão. E eu vou te dizer, fazer a coisa correta na hora errada ainda continua sendo a coisa correta na hora errada. O que significa dizer que tem uma encrenca que decorre. Então, não olha só para eu fiz a coisa certa. Se eu demorei a tomar a decisão, virá fruto dessa escolha tardia uma consequência. Não tem regra nisso, mas existe uma tendência. Quanto tempo de atraso esta decisão levou? X tempo. É provável que o mesmo tempo você tenha de encrenca pela frente como consequência. Entenderam a lógica? Se eu demorei 2 meses para fazer uma coisa que eu já deveria ter feito, no mínimo, a demora traz como consequência um tempo aí para você ficar resolvendo essa questão. Sabe? Há pessoas que levam uma vida inteira para fazer o que é correto, é ou não é? Então, vocês já entenderam a lógica, né? Então tá bom. Eu sei que aqui também não tem consolo nesse momento, mas vou trazer o outro lado. A gente tem quantas vidas você precisar para você alcançar tudo isso, tá bom? Viu? Tem a reencarnação. Agora ficou mais fácil, né?
Uma vez chegou uma criatura e disse assim para mim: eu quero separar do meu marido porque o meu marido é dependente químico. Ele usa maconha e cocaína. Tá bom. E além de tudo e tal, ele gastou todo o dinheiro que a gente tinha. Fez uns investimentos que não foram legais e tal, e perdeu tudo que a gente tinha. Aí eu digo, isso também é um outro problema, a coisa tá grave. Aí disse, ainda por cima, fui descobrir e tal que ele está me traindo. Acabou não, querida. Tá puxado, às vezes, né? Assim, tá puxado. Então, tá bom. Quando é que você descobriu que ele está te traindo? Tem 1 ano e meio, mais ou menos. E tu ainda está com ele, pessoa? E a cocaína chegou quando? Uns 5 anos. E o negócio do dinheiro? Tem uns 2 anos e meio. Eu digo, minha filha, e aí? Não, e aí que ele veio me dizer agora, que acabou o dinheiro, isso aqui, que é para eu ir embora. Eu digo, minha filha, primeira bênção que acontece na tua vida. Ele só mandou você embora? Gente, generoso ele, porque foi a primeira coisa de útil que ele fez para você. Não é? Ele não esperou mandar embora essa criatura. Minha filha, vai, assim, se liberta, né? Ela, não, mas que tem os filhos que vão ficar muito bem longe desse homem estrambelhado, vão concordar, né? Assim, vê de vez em quando lá para, né, tal, mas vai fazer bem para você, vai, se liberta desse negócio, né? Vai viver a sua vida. Porque, gente, há pessoas âncora na nossa vida. Vocês já viram isso? Como é que tem gente que chega na tua vida e te joga para frente e faz as coisas acontecerem? Né? E é tão bom reconhecer isso, mas tem pessoa que desde chega do teu lado, a pessoa te segura naquele negócio, né? Que não tem jeito. Você fica agarrado naquele... Alguém quer desabafar, gente? Você está vendo que tem hora para tudo nessa vida. Vou dizer para você, tem gente que é encrenca braba, encrenca... E é engraçado que você olha e diz assim, é uma encrenca. Mas eu estou tão apaixonado, né? Homem ridículo é apaixonado, é ridículo, né? Aquela coisa, que eu estava enxerga tudo. Que a mulher, às vezes, estou generalizando, né? Toda generalização é boa. A mulher, eu acho que é um pouco mais lúcida para essas questões, assim, às vezes, mas o homem não enxerga as coisas, né? Mais lento e tal. O homem é mais burro, assim, mais devagar, né, Iraci? Não. A vida tem que deixar Iraci achar, né? Que homem é burro e tal, então... ela já falou várias vezes que o dia que eu evoluir, eu renasço mulher. Você vê a gentileza. Isso é porque eu peço brechó, ela me responde. Vou dizer uma coisa para vocês. Há pessoas que a gente sabe que tem encrenca ali. Sabe que tem. Não precisa ser em relacionamento, não. Pode ser em amizade, pode ser em sociedade, pode ser... A gente sabe que tem encrenca. Mas sabe quando alguma coisa te atrai, algum magnetismo te atrai para a encrenca? É isso. Tem gente que só faz isso a vida inteira, né? Mas aí já é meio patológico também. Aí vem Joana mais para frente. Eu tenho que terminar isso. 7 minutos, meu Deus, ainda não vou chegar à parte terapêutica. Vocês vão sair sem o consolo. Vão sair sem... Ai, meu Deus, peraí, deixa eu ver. O que eu corto? Bom, deixa eu dizer uma coisa. Joana vai dizer assim, essa lucidez que a responsabilidade traz, ela é preciosa. É preciosa e ela vai nos colocar diante de uma necessidade de fazer coisas. Mas aí ela vai dizer assim, então, o que a gente não deve fazer? Se omitir. O homem responsável, o que não se omite? Conhece a ideia de que a omissão é uma forma de reforçar o equívoco? A omissão diante de um preconceito, diante de um equívoco qualquer, é o reforço daquela conduta equivocada, né? Então, a gente precisa agir. Mas ela vai dizer, a gente também não deve se precipitar. Lembra da decisão tardia? Ela não pode ser tardia, mas também não pode ser antecipada, porque tudo na vida tem a sua hora. Então, a gente precisa o quê? Aprender a ter discernimento do momento de agir e tal. E ela diz, não se agite. Não se agite, não fique... Sabe, tem gente que é nervosa, é agitada. E ela diz, tenha tranquilidade de saber que tudo que é teu vai chegar na tua mão na hora correta, na hora certa. E você tem que estar preparado para saber como agir, para aproveitar o que aquele momento representa.
Porque quando a gente não aproveita o momento adequado, quando vai resolver depois, tem ali um passivo para poder ser resolvido. E ela vai dizer assim, quem tem muita responsabilidade costuma ser mais favorável a saber fazer sacrifícios e renúncias. É verdadeiro, eu sempre digo isso. Quer pedir alguma coisa importante para alguém, peça para alguém ocupado. Porque se você pedir para alguém desocupado, ele não vai fazer. A pessoa ocupada, que tem muita coisa para fazer, ela tem muita coisa para fazer porque ela é responsável. E dá alguma coisa para alguém que é responsável, ele vai se organizar, essa pessoa vai dar jeito para em algum momento conseguir fazer aquilo. Mas toma cuidado, porque a gente costuma, por conta de outros desequilíbrios, confundir renúncia com a assunção de responsabilidades que não são nossas. Sabe aquela pessoa que começa a assumir tudo que é dela, e daqui a pouco ela está assumindo o que não é dela? Ela começa a fazer o que é do outro? Isso também é um problema. Também. Porque você vai gerar, isso é responsabilidade tua, pessoas dependentes. Lembra que tardiamente, a coisa é correta, mas ainda é tardia? Uma vez chegou uma pessoa e disse assim, eu cheguei à doutrina, eu conheci a doutrina um pouco tarde, assim, do ponto de vista... a vida já adiantada, já lá seus 40 e tantos anos. Então, eu podia ter conhecido muito antes a doutrina, que seria minha vida diferente e tal, então foi um pouco tarde. E os meus filhos já estão grandes, um já está adulto, já está casado e tal, o mais novo tem 17 anos. Mas eu reconheço hoje uma série de coisas erradas que eu fiz, que eu gostaria de mudar. Eu digo, ok. Aí ela diz, mas não dá mais tempo. Eu falei, dá, sempre dá. Agora, não tenha dúvida. Você querer colocar o seu filho aos 17 anos nos trilhos agora, você não vai conseguir fazer tudo. Não vai. E vai ser certamente mais difícil do que quando ele tinha 7, do que quando ele tinha 5. A resistência dele vai ser maior e tal. Mas não deixe de fazer o movimento. Faça o que é correto, sabendo que vem encrenca pela frente. Mas faça o que é correto. Porque se não fizer esse movimento agora, em algum momento vai ter que fazer. E quanto mais demorar, pior será. Então a gente tem que saber que quando a gente decide fazer algumas coisas, a gente, pela responsabilidade, vem um passivo de renúncia pela frente. Eu vou precisar me dedicar mais. Mas escuta, abre o teu coração. Só faz o que é teu. Não assume o que não é teu. Porque se assim fizer, outros problemas virão. Joana vai falar que grandes sacrifícios podem trazer um problema para a pessoa que não está percebendo ali bem o que está acontecendo. Ela diz assim, todo aquele que se envolve em grandes projetos, vê lá na frente a importância daquilo tudo e acha que por conta do fim, qualquer meio possa ser justificado. Então, quem tem grandes tarefas, acha, não, isso é em nome desta grande tarefa. Então, acha que tudo pode justificar, porque o fim vale a pena. Isso não é verdade. Ninguém constrói nada sobre escombros. Se você destruir as coisas por onde você passar, este será um solo infértil. Porque sobre aqueles escombros nada se constrói. Para a gente construir qualquer coisa, a primeira grande tarefa, está aí o Clóvis, que não me deixa mentir, é fazer a limpeza do terreno. A gente precisa limpar para começar a construir uma coisa nova. É ou não é? Então, ninguém constrói alguma coisa sólida e nova sobre escombros. Não importa que o edifício a ser construído seja muito maior, muito melhor e muito mais relevante. Eu não posso destruir nada que esteja no lugar antes, sem ter que ter o trabalho posterior da limpeza. Entende-se? Causa e efeito. Tá? Estou pegando pontos, né? O que eu vou fazer? Me perdi. E, para fechar, eu queria que a gente pensasse na maneira como Jesus cobrava essa responsabilidade das pessoas. Quando alguém chegava com um problema qualquer, Jesus não disse para a pessoa, já era. Errou? Ele acolhia, não acolhia? Mas ele chegava e dizia, olha só, filho, calma, tudo vai se resolver. Chegava, acolhia, perdoava, mas ele dizia como? Vá e não peques mais. Isso é chamar a pessoa à responsabilidade.
É dizer, você entendeu que está errado? Entendeu que isso aqui tem que ser feito? Entendeu? Então agora não faça mais. Ou assuma a responsabilidade daquele que cresceu emocionalmente e entendeu o que foi que você fez. Porque se você, agora, que sabe, que conhece, errar isso de novo, a encrenca é maior. Entende? Então, Jesus não deixou de acolher ninguém, mas ele chamou todos os que ele assistiu para a responsabilidade. Jesus conhecia profundamente a nossa condição e não ficava se ressentindo. Ai, olha que ingrato, olha, não percebeu tal coisa, não viu isso, me disse tal coisa, estou magoado. Não ficava fazendo esse tipinho, fazia? Não fazia. Mas teve um momento em que no quintal de Pedro, Pedro pega Jesus pensativo e até tristonho. Assim, ele fala, não sei a palavra que ele usa, mas lá estava cabrunhado, estava ali triste e tal. Foi quando ele curou os leprosos e de todos aqueles apenas um voltou para agradecer. Jesus precisa para você dizer, obrigado, Jesus precisa, olha o que eu fiz, é isso que ele queria? Não. Jesus reconhecia o quanto diante de um, aspas, milagre tão magnífico para aquela época, que não se conhecia a doença, a maneira como se curar, diante de coisas tão magníficas, como é que alguém não enxerga a grandiosidade desse momento? Então, isso colocou Jesus no momento de momentânea, de rápida reflexão sobre o quanto ainda somos ingratos. E eu queria concluir dizendo assim, lembra aquele povo dos problemas, das encrencas enormes, dos desafios gigantescos? Talvez Deus esteja te colocando num momento singular da tua vida para te dizer assim, filho, este momento é importante. Absorva cada circunstância daquilo que você está vivendo agora. Porque lá na frente você vai olhar para trás e vai se lembrar que você só tomou decisões importantes que deram uma guinada na tua vida porque você está fazendo neste momento essa reflexão. Então, que a gente compreenda que esses grandes desafios que a gente está vivendo é a mão invisível de Deus trazendo para a gente a melhor oportunidade que a gente tem para ter daqui para frente uma vida melhor. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Chegou o momento do passe. Não há manifestações. Pedimos aos médiuns para tomar posições. Nesse momento, fechamos os nossos olhos e mentalizamos Jesus, que vem nos acolher nos braços e ouvir a voz íntima que temos em nós, lhe falar dos nossos desafios, porque Ele nos ouve com seu amor, graças a Deus.